Brasil, nação gigante, muito sublime, creio ver-te muito breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício, o crime, redimido aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar, revelar a escuridão, minha alma anseia. De pé mesmo, abra a tua Bíblia em Salmos 34. Salmos 34, abra lá. É bom a gente compreender o mistério do louvor. Deus habita também em meus louvores, igreja, amém? Quando você vai louvando, Deus vai mandando reforço, e se precisa de reforço celestial, pois você está no lugar certo, amém? E hoje é o dia que a gente completa o ciclo de 21 dias de oração e de jejum, e eu já tenho ouvido muita resposta de Deus entre nós. Você crê que você será dos a contar a resposta? Deus é bom. Olha o que diz nesse texto. Leia comigo o versículo 1. Louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. O recado de Deus, cristão, não é a mensagem-chave de hoje ainda. O recado de Deus é que em todo tempo devemos louvar o Senhor. Todo tempo. Pastor, mas hoje para mim o dia não foi bom. Em todo tempo. Pastor, mas eu recebi uma notícia ruim. Eu sei que é desconfortável falar sem estar vivendo o que você está vivendo. Mas quem está falando não sou eu, é o Senhor. Ele está falando conosco aqui hoje. E Ele está dizendo que deseja ouvir dos seus lábios louvor em todo tempo. Paulo e Silas, eles aprenderam isso. Eles entraram na escola de Deus, pessoal. Fácil não é não. Eles entraram na escola de Deus. Diz a Bíblia que eles tinham sido machucados por pregar o Evangelho, por fazer o bem. E então, além disso, foram levados presos. E o livro sagrado diz que perto da meia-noite, em vez deles reclamarem, em vez deles se acharem azarados, em vez deles se acharem abandonados por Deus, eles louvavam e oravam. Louve ao Senhor em todo o tempo. E o texto sagrado completa dizendo que o seu louvor estará continuamente na minha boca. Ah, cristão, só que tem gente que tem que aprender essa lição aqui. Quando a coisa vai bem, tem gente que o louvor está na boca. Quando a coisa vai mal, a murmuração está na boca. O pastor falou que a coisa ia melhorar. Eu acreditei. Continuamente na tua boca. Não por eu estar falando, mas porque Deus está falando por mim. Todo tempo louve ao Senhor. Amém, gente? Feche a Bíblia, guarde de volta. Nós vamos iniciar louvando este hino, reflexão, aproximação, adoração. E este hino que vem agora vem dizendo que Deus me ama. Deus te ama. Igreja, a prova do amor de Deus por nós foi a entrega de Cristo no Calvário. Estamos às portas da Semana Santa. Ele sofreu no madeiro, sofreu na cruz, porque Ele te ama. Diga: Deus é bom. Mãos sobre o coração e feche os olhos. A palavra de ordem é essa. Mesmo sendo assim, falho, pobre, pecador, Deus me ama. Mesmo sendo assim, glória a Deus. O nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Glorificado seja teu nome, Senhor.
Paira neste santo lugar o teu Espírito Santo. Paira neste santo lugar a tua presença santa, Senhor. Paira neste santo lugar o teu mover, o teu fluir. Que possamos, ó Deus, quando o amém desta oração, quando o amém deste culto final chegar, sairmos, ó Deus, alcançados, tocados, visitados pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo. Levante-se, cristão, em nome de Jesus, aplauda ao Senhor bem forte ao Senhor. E bom é o Senhor, e o seu amor, siga com palmas, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para, desde o início, louco. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus é para encher a alma das coisas santas de Deus, cristão. Mesmo sendo falho, mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Olha que bonito isso. E se eu estou fraco, Ele me ama também. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Deixa Deus te ouvir, cristão. Sem o seu amor, Deus me amou tanto, Deus me amou tanto, que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Solte a voz, povo dos céus. Deus me ama. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e o seu amor é tão de novo para terminar. Deus me ama. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Terminando, hein? Deus me ama, e Ele... Sente-se, cristão, em nome do Senhor. Bom é estarmos na casa de Deus. O salmista dizia, e precisamos aprender isso: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pois quando você se achegar à casa de Deus, venha espírito de alegria. Venha até dizendo consigo: Pai, fala comigo. Venha até dizendo consigo mesmo: Pai, que hoje seja o culto da minha vida, seja o culto da vitória. Olha quantos irmãos aqui temos, outros tantos em casa. Mas é tão lindo o agir de Deus, que Deus pode tratar contigo. Deus pode tratar até com aquela ferida que ainda está aberta. Mesmo tendo outros vizinhos de cadeira, pode ser que Deus queira falar com um, dois, ou quem sabe, permitindo Ele, com todos nós. Diga: Deus é bom. Tem um hino que estamos aprendendo, por isso sentado, a equipe vai colocar na tela. Esse hino diz que Deus, Ele cuida de nós. Esse hino diz que nos momentos de lágrima, nos momentos difíceis, nos momentos que você busca apoio e não encontra, quem sabe no amigo, no parente, no patrão, na namorada, na esposa, no marido, no esposo, e às vezes não encontra. Quero que você cante, mas como nunca antes, talvez para alguém uma nova canção. Você cantará como se fosse Deus falando ao teu coração de que Ele está cuidando de ti. É bem assim, ó. Quem é que cuida de você quando todos dizem não?
quando todas as portas se fecham e em teu peito bate a solidão. Quem é que enxuga as tuas lágrimas e te ajuda sempre a caminhar? Quem é que está sempre contigo, aonde quer que você vá? Que faz nascer feliz um novo dia e transforma as trevas em luz, e tem um nome sobre todo nome, o nome é Jesus. Aí o refrão vem chegando, louve. Ele é Jesus. Quem crê nesse nome não perde batalha. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Creia nesse nome, ele nunca falha. Por esse nome muitos são libertos, pois a vitória conquistou na cruz. Venceu a morte, quebrou as algemas. O nome é Jesus. A outra parte diz assim: quem é que cuida de você no trabalho ou na multidão? Quem é que supre a tua mesa e não deixa te faltar o pão? Oh, glória a Deus! Quem é que olha pra você e te ajuda sem ter interesses, e é amigo pra todas as horas? Me diga que nome é esse, que faz nascer feliz um novo dia e transforma as trevas em luz, e tem um nome sobre todo nome, o nome, o refrão todos já sabem. Vamos juntos, solta a voz, cristão. Ele é Jesus. Quem crê nesse nome não perde batalha. Oh, glória a Deus. Ele é Jesus. Creia nesse nome, ele nunca falha. Por esse nome muitos são libertos, pois a vitória conquistou na cruz. Venceu a morte, quebrou as algemas. O nome, aprendeu? Pois agora é a sua vez, o refrão. Ele é Jesus. Quem crê nesse nome não perde batalha. Ele é Jesus. Creia nesse nome, ele nunca falha. Por esse nome muitos são libertos, pois a vitória conquistou na cruz. Venceu a morte, quebrou as algemas. O nome, diga lá, ministro, para terminar, todo o louvor da Igreja da Graça. Ele é Jesus. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Quem crê nesse nome não perde batalhas. Ele é Jesus. Creia nesse nome, ele nunca falha. Por esse nome muitos são libertos, pois a vitória conquistou na cruz. Venceu a morte, quebrou as algemas. O nome é... Levanta a mão e os olhos para o céu e diga obrigado, Senhor. Diga, ajuda-me a crer quando a batalha, a luta estiver grande, de que o seu nome, Jesus, está comigo. O Senhor está comigo. Em nome de Jesus. Amém. E aplauda quem merece, o nosso Rei, o nosso Senhor. Ele é Jesus.
Depois louvamos mais. Abra a tua Bíblia em 1 Pedro, o capítulo é o 2, o versículo é o 15. Abra a tua Bíblia lá. E o Senhor é bom. E a nossa alma vai se conectando a Deus, nossa alma vai recebendo alívio, vai recebendo refrigério. E isso não é não é terapia, isso não é mensagem positiva, isso é o toque de Deus no teu coração cristão. Porque a mensagem positiva, ela pode na hora te empolgar e daqui a pouco você esquece. Daqui a pouco precisa de outra motivacional, e outra, mas na verdade o Senhor pode tocar no mais profundo do teu coração, motivá-lo de fato, mas não é empolgação, é toque de Deus. Amém? O texto qual é? O livro e o capítulo 2 e o versículo 15, perfeito, exatamente. Capítulo 2, verso 15. Leia comigo, este é o texto-chave do que a gente vai estudar hoje aqui. Se a gente compreender esse versículo, que é o chave, a gente já vai estar bem adiantado no que Deus vai falar conosco. Olha o que diz, vamos juntos? Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, tapeis a boca, a ignorância dos homens loucos. Para aqui um minuto. Então a Bíblia está falando a respeito da vontade de Deus para nós. O texto já veio começando e dizendo que esta é a vontade de Deus. Eu vou lhe perguntar só para a gente ir caminhando juntos. Se Deus tem alguma vontade a teu respeito, um pedido para você, você já é maduro o suficiente para dizer sim, Senhor? Já é maduro o suficiente para falar como Maria e outras irmãs de fé da Bíblia que disseram, eis-me aqui? Pois o texto de hoje é um desses casos. O Senhor vem dizendo que tem vontades a nosso respeito. A verdade é que, normalmente, quem faz os pedidos somos nós. Normalmente, quem apresenta os pedidos somos nós a Deus. A regra normalmente é essa. Aí pedimos pela saúde, pedimos pela família, não que seja condenado, não, pelo contrário. Ele é pai e ele pode muito bem, diz a Bíblia, socorrer seus filhos. E diga graças a Deus por isso. Ele pode. Muitos pedidos tenho sobre o altar, hoje é o domingo último do mês, e a nossa oração hoje é pedindo que o Senhor nos socorra. Nenhuma maldade nisso. Só que hoje aqui está invertido os papéis. É Deus fazendo pedidos para você. Seria muito deselegante você não atender o pedido dele, porque muitos pedidos ele tem nos atendido. Hoje, mais cedo, no culto da manhã, chegou um bilhete que a gente glorificou junto aqui. Uma irmã chegou na congregação, ela estava clamando por uma parente dela que estava grávida, e de acordo com o doutor, o coração do bebê não estava bem. Tinha lá uma complicação. E já estava naquele trâmite difícil da gestação, que você já deve fazer ideia. Essa irmã veio hoje de manhã compartilhando que o bebê nasceu, e nasceu perfeito. Glorifica Jesus junto comigo, glorifica ao Senhor com suas palmas. Ele é bom ou não? Muito bom, glória a Deus por isso. E é bonito a gente fazer os pedidos e ouvir as respostas de Deus. E é bíblico, não é heresia não. A Bíblia diz, clama a mim, eu responderei e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes, que não conheces. Oh, que Deus nos responda. E nos responda com coisas que a gente não conhece ainda. Ele pode fazer isso. Mas voltando ao texto, põe na tela de novo, por favor. O texto, então, está mudando os papéis. Porque assim é a vontade de Deus. Então, agora, é Deus fazendo um pedido para você. Para mim, para o vizinho de cadeira, para cada um de nós, para quem está em casa, para todos nós.
Qual que é o pedido que Deus nos faz? Leia novamente comigo aquele trecho. Que, fazendo o bem, tapeis a boca, a ignorância dos homens loucos. Traduzindo isso, Deus quer que a gente esteja tão envolvido com o bem, tão envolvido com as coisas sagradas, tão envolvido com as coisas santas, a ponto de não existir maldade em nós, a ponto de não existir nenhuma pontinha de maldade. Por que isso, pastor? Porque nesse modo de agir, nós vamos tapar a boca dos outros, não vai ter o que falar. Talvez alguém venha chegando até te criticando. Ah, Mariazinha, crentinha? Aquela que às vezes aparece na TV Primavera? Aquela ali é chata toda a vida. E alguém olha, então você não conhece ela direito. Entende o que eu estou falando? Está tapando a boca o argumento. Não, então, mas deve ser outra Mariazinha. Porque a que eu conheço é mulher séria, é mulher de Deus. Que bonito isso, gente. Ou quem sabe alguém, você sabe que a classe, infelizmente, é porque tem gente que fala também pelas orelhas. A classe do crente, meu Deus, a do pastor então, está nos tops de audiência. E fala mal do pregador, e fala mal da congregação, vai ver, já estão falando até mal da Isa, que nem nasceu ainda. E vai e critica isso, e critica aquilo, e critica aquilo outro, mas talvez, não que você seja defensor do pastor, que ninguém tem esse papel não. O Senhor é que defende os que não têm defesa, Ele é o justo juiz. Aí alguém vê ele falando, aquele pastorzinho, é aquele magrinho que está meio barrigudinho nos últimos dias, aquele ali, tem futuro não. Aquele ali está ali, é porque o missionário não tinha ninguém para mandar, e ficou ali, está beirando 2 anos, mas está na misericórdia já. Aí alguém vem dizendo, não, então você não conhece. Glória que seja assim, né? Não, eu frequento lá. Ele é o meu pastor. Quando eu preciso, me ajuda, e assim. Então, em outras palavras, a atitude da pessoa de fazer o que é certo, tapa a boca das conversas. Então, qual que é o passo que Deus está nos dando, pessoal? Que a gente ande na linha, para que não dê motivo para os outros falar. Tem gente que já fala de graça. Tem ou não tem? Sim ou não? Tem gente que fala de graça. Generaliza. É aquela história, é tudo igual. Eu não vou repetir aqui, que já é assunto vencido já. É tudo igual. E quer saber somente das ajudas financeiras, é aquele palavreado que você já deve conhecer, e fala disso e fala daquilo, mas você vai conhecendo e vai se firmando no Senhor. É para andar em retidão, é para andar do jeito certo, é para andar de modo correto, porque a sua atitude correta, estou dizendo correta, sem curva para lá, sem curva para cá, a sua atitude correta vai tapar a boca dos caluniadores, vai tapar a boca de quem fica fazendo conversinha. Eu ouvi uma vez, e eu guardo isso comigo, até porque tem a ver com a Bíblia. A melhor maneira de você matar a fofoca, a melhor maneira de você cortar a conversinha, é você estar andando direito, é não dever. O ditado popular diz que quem não deve, não teme. Temer o quê? Ainda mais o Senhor estando contigo. Quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? É Deus quem o justifica. Amém, gente? E é importante a gente entender isso. Aí, nesse mesmo capítulo, eu vou lhe mostrar alguns itens que a Bíblia recomenda, já que Deus está nos fazendo pedido, para que a gente anote, pense, reflite outra vez, para que a gente não saia do bem. É um pedido de Deus para nós. O número 1 está no versículo 11 do mesmo capítulo. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, ou seja, estamos aqui de passagem, nossa casa final é a celestial, que vos abstenhais do quê? Das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Então, o primeiro pedido de Deus, dentro do que estamos estudando, o primeiro pedido do livro santo, é
que a gente se afaste das concupiscências carnais. Traduzindo isso, desejos carnais. A Bíblia diz no livro de Gálatas, depois a gente pode seguir lá, tem uma lista de coisas que a carne deseja, que a Bíblia diz que é contra o Espírito. O apóstolo Paulo muito falava a respeito disso, da luta que há da carne contra o Espírito. Você já deve ter vivido alguma. Você se propôs a fazer um jejum, meu Deus do céu, parece que você está passando fome. Mas que guerra! Talvez se você completou comigo esses 21 dias, teve dia que já 8 da manhã já amanheceu roncando. Mas que batalha! A carne não quer que você faça as coisas do Espírito. Talvez algum dia você propôs, você recebeu aqui na igreja aquela cadernetinha para ler a Bíblia em um ano. Você propôs, vou ler. Aí começou a ler, começou a piscar, demorar. Começou a navegar no oceano do Espírito, para não falar outra coisa. E dormiu. Que batalha! A carne deseja as coisas contra o Espírito. É o que está dito. Até sem fechar Pedro, eu vou lhe mostrar os itens lá da carne. De forma resumida, Gálatas capítulo 5, que não é o assunto principal, mas só para você lembrar quais são os itens. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Tem uma lista que a Bíblia relaciona como obras da carne. E que essas obras combatem contra a alma. Elas te atrapalham de entrar na sintonia com Deus. Te atrapalham. E eu te mostro. Como falei, de forma resumida. Verso 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, vamos ver quais são? Primeiro, prostituição. Isso aí atrapalha a tua comunhão com Deus. Prostituição, relacionamento promíscuo. A pessoa que tem até um compromisso, mas hora ou outra busca um relacionamento extraconjugal. Quem sabe, ninguém sabe, só ela está sabendo. Deus está. Prostituição. Que mais? Impureza. Que mais? Lascívia. Que mais? Idolatria. Olha a lista aqui falando de idolatria. Não estou falando mal de religião alguma, esse não é meu papel, estou lendo a Bíblia. Mas a Bíblia está dizendo que idolatria compromete a tua comunhão com Deus. Deus não quer que sejamos idólatras. Idolatria muito pode ser venerar uma imagem, venerar um santo, ou simplesmente adorá-lo, não é? Ou outro assunto, é a pessoa que venera o carro, idolatra o carro, é a pessoa que idolatra o dinheiro. Talvez você ache graça. Já vi gente que quando chega um peixe na mão, o peixe é o dobro da onça. Quando chega 100 pila na mão, passa na cabeça assim, debaixo do sovaco, como quem diz, não vai não. Misericórdia. Eu te digo que eu já vi isso. Mas idolatra a bichinha. Falta em plastificar e guardar. Idolatra o dinheiro. O amor ao dinheiro, diz a Bíblia, é a raiz de todos os males. Louve a Deus. Deus pode lhe dar os recursos que você necessita. Não idolatra dinheiro, não. Idolatra o casamento, idolatra o filho, idolatra um presente, idolatra a casa e outras coisas mais. Idolatria. E a questão dos santos também. Isso aí, Deus não aprova, não. O que mais? Feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras. Tem gente que é muito nervosinho. Peleja, dissensão, heresia. Heresia é coisa séria também. É até a pessoa que entende a Bíblia, mas desvirtua, ensina de modo contrário, de modo diferente. Até as religiões aí que se invocam espíritos, que não é o do nosso Deus, às vezes pegam versículos soltos para poder ensinar e comprovar o que eles estão fazendo. Heresia. O que mais? Inveja.
Mas inveja não chegou em Criciúma, não. Inveja. Tenho dito, já falamos outro dia, eu estou enxugando aqui para voltar lá ao assunto. Inveja pelo dicionário é coisa de chocar. Inveja significa tristeza na alegria do próximo. Diga misericórdia. Você está contente, feliz, está todo sorridente. Oh, glória! Você, papai, está todo feliz e realizado. Vai ver alguém de canto de boca e fala, e eu sou estéril. Mais cedo, uma irmã disse aqui coisa braba, sem falar nomes. Uma irmã disse de uma mulher que tinha uma amiga grávida. E essa mulher uma vez engravidou e perdeu. Ela prometeu para essa amiga grávida que daria todo o enxoval. Só que foi numa proposta de se aproximar dela. Notícia agora de não muito pouco, de não muito tempo. Você acredita que essa amiga que perdeu esfaqueou a amiga grávida? Você bota fé? Como quem diz, eu perdi, você também não vai ter, não. Diga, Deus me defenda. Coisa séria. Alguém que está triste pela sua alegria. Pastor, isso existe? Assim. Pastor, agora eu vou viver desconfiado. Não, aí para de, como se diz? Paranoia, era essa palavra, alguém me ajudou ali. Para de paranoia, alguém me ajudou. Não. 1000 cairão ao teu lado. Isso aí importa, você está de bem com Deus. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E diga graças a Deus. É assim que tem que ser. O que mais? Vou resumindo aqui para voltar lá para o texto. Homicídio, bebedice. Esse aqui eu tenho que parar um pouquinho. Não é o texto central, mas vale falar um pouco. Tem gente, e infelizmente, pregador que anda ensinando a coisa meio atrapalhada nesse assunto. Já vi casos, não vou dizer nome, que não é para dar ibope, isso aí tinha que baixar o volume e até desligar o rádio. Já vi casos de alguém ensinando, não, se você sabe beber com moderação, se você sabe beber sem entortar, vai firme. Não. Diga daí, não. Bebedice, bebedeira. É a bebida socialmente, é a bebida talvez em casa, não importa o ambiente, mas é a bebedice. Pastor, não concordo contigo. Cristão, eu estou lendo a Bíblia, então discorde com a Bíblia. Se um dia puderes encontrar com Deus, você questione com Ele. Só que, se for questionar com Ele, quer dizer que nem encontrar com Deus encontrará. Enfim, o mistério é forte. Bebedice. O que mais? Glutonaria. Esse aqui é para acabar, né? Até o glutão está na lista. Até aquele... Deixa eu pensar. O que eu vou jantar daqui a pouco? Aí eu estou pregando aqui pensando, mas minha marida fez um almoço hoje. Eu comi de lamber os beijos. Ela fez mesmo, mas eu estou só contracenando aqui. E ela acaba virando glutão. Tudo para ela é comida. Que Deus fale conosco. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, leia comigo esse final, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Volte ao texto principal. Qual é o texto principal? 1 Pedro, qual é o capítulo? 2. O versículo que lemos foi o 11. Então, as coisas carnais combatem contra a alma. Quais? Aquela lista que a gente já acabou de ler. Elas combatem para que você não esteja na sintonia com Deus, para que você não consiga se envolver com Deus. Se você está dentro daquela lista, pois peça a Deus hoje
que te ajude a abandoná-la, em nome de Jesus. O que mais de orientação da Bíblia? Versículo 12, diz assim: tendo o vosso viver, leia essa palavra comigo, honesto entre os gentios. Aqui é o segundo item. Te falei que seriam por itens, só para a gente gravar mais fácil. Então, o primeiro item foi desejo da carne. Já lemos, inclusive, qual é a lista de desejos da carne. O segundo item qual é? Honestidade. Que o nosso viver seja honesto. Só que a curiosidade que a Bíblia diz é que é honesto entre os gentios. Quando a Bíblia usa essa expressão, eu não vou entrar em detalhe em judeu, em gentil, que não é a proposta aqui, mas a Bíblia está dizendo de pessoas de fora do grupo. Em outras palavras, você ser honesto, não apenas dentro da igreja, você ser honesto também fora. Hoje, coincidentemente, a hora que eu liguei a televisão, assistindo os cultos do missionário ao vivo, você sabe, todo domingo ele está ao vivo, sábado também, e hora ou outra sexta, em São Paulo, ele veio contando um caso sobre honestidade, que eu falei, olha só que coisa engraçada, não sei se você já até ouviu, ele contando um caso de um cidadão que morava no sítio, e acontece que o cidadão tinha a criação de galinhas dele, e o vizinho também tinha as galinhas dele, e acontece que no cercado, você sabe como é galinha, né? Você sabe que no cercado, às vezes a galinha daqui estava de lá, a galinha de lá estava para cá, ele deixava assim o negócio mais solto, e hora ou outra, a galinha do vizinho vinha para o lado dele, botava os ovos lá do lado dele, dos ovos do lado dele, e ele respeitosamente, isso aqui é coisa séria, respeitosamente chegava lá, pegava o ovinho, ia lá, ô compadre, tarde, pois está aqui o ovo da sua galinha, isso aqui não é meu não, senhor, toma. Que coisa séria. Aí o missionário dizia lá, de que as galinhas dele também iam para o outro lado. Cadê os ovos dele? Não aparecia não. O que a gente precisa entender com esse exemplo? Segundo ele, exemplo verdadeiro. A nossa atitude de honestidade, ela vai longe, pessoal. As pessoas estão te observando. As pessoas estão observando o seu comportamento. E eu não digo dentro da igreja, entende o que a gente falou no começo? Eu estou falando fora. Talvez um vacilo teu, alguém não fala, mas fica pensando, e diz que é crente. E eu liguei a TV e vi ele outro dia. Que tapa na cara. A pessoa agindo, até nas transações financeiras, até nos relacionamentos, até no trabalho, até na pontualidade ao trabalho, até nas questões espirituais, poderia aqui terminar o culto falando só de honestidade. Até na prestação de contas, tem gente que é todo embaraçado para prestar contas, né? Então, sabe como é? Tinha troco sim, mas não sei, cadê o troco? Tudo meio embaraçado, atrapalhado. Nossa atitude fora da congregação, fora do campo, do grupo de cristãos, tem de ser de honestidade. Tem um filme que conta uma história muito comovente, não sei se você já assistiu. O nome do filme é Corajosos. Que história linda. Estava lá o empregador em busca de um cargo de confiança que tinha vaga para poder substituir a vaga que existia, contratar. E ele então começou a fazer entrevistas. Entrevista um e vai dizendo, olha, então o cargo é de confiança, é isso, é aquilo, o salário é bom, o salário é assim, assim, assim. Aí lá para as tantas ele dizia, olha, mas tem um porém. Nós vamos receber uma carga nos próximos dias, aí você já vai imaginando, né? E essa carga aí, a gente tem que fazer umas manobras aí para o lucro ser melhor.
Você vai aí, ó, dizer que uma caixa sumiu e vai dizer que não sei o que aconteceu e pá, o lucro vai ser melhor. Isso aí é a prática aqui. Se você quiser, você saiba que é assim o negócio. Aí o primeiro entrevistado, pois conta comigo, rapaz. Estou contigo e não abro. Isso aí eu já faço desde criancinha. Aí eu estou apelando também, né? Isso aí é comigo. Deixa comigo, eu sumo até 2 se você quiser. Aí ele pois muito obrigado. A entrevista terminou e na verdade já anotava na lista, reprovado. Ia seguindo 1, seguindo 2, seguindo 3, até que chegou em outro. Explicou toda a prosa que eu já vim lhe falando aqui e chegou nesse assunto. Pois então, eu quero saber se você está comigo. Vamos receber a carga. Ele explicou tudo de novo. Aí o rapaz já chocou o entrevistado e falou, não, eu não posso fazer isso. Eu tenho princípios. E não é nem só princípio cristão. Eu tenho princípios. Eu guardo comigo fazer o que é honesto. Fazer o que é certo. Não conta comigo, não. O empregador se levantou, apertou a mão dele e falou, pois meus parabéns. Eu precisava de alguém honesto. Precisava de alguém como você. Aí a pergunta é, nesses testes da vida, será que estamos passando, gente? Será que o Congresso Nacional está passando? Vamos mudar de assunto. Que coisa séria. Mas a palavra de ordem, sem esticar tanto, é honestidade. Temos sido honestos. Honestos com Deus. Honestos com a nossa comunhão. Honestos com a nossa esposa. Tem gente que não é honesto nem com a esposa. Estou falando de um jeito adulto. Às vezes, meu Deus do céu, é um puleiro. A cabeça, a mente e acrescento, o computador. Você não está sendo honesto. É um dos itens da lista. Amém, gente? Que Deus nos ajude nisso. O que mais entender, pastor? Versículo 13. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior. Aqui a Bíblia está falando de outro item. Já estamos no terceiro, correto? O primeiro item qual foi? Desejo da carne. O segundo item qual foi? Honestidade. O terceiro item qual é? Sujeitar a autoridade. Se a pessoa é de Deus, ela é sujeita à autoridade. Existem as autoridades políticas, existem as autoridades, vamos dizer, de trânsito, existem as autoridades eclesiásticas, existem as autoridades familiares, todos nós estamos debaixo de alguma autoridade. Eu sou pastor dessa congregação, mas existe o pastor que representa o estado de Santa Catarina, existe o pastor dos pastores, que é o pastor Jaime, o nosso pastor em São Paulo, e existe o presidente do ministério, que é o nosso missionário Soares. Todos nós estamos debaixo de autoridade. E devemos ser submissas a ela. Amém, gente? Quando a pessoa começa muito querendo navegar sozinho, Deus já corta de lá, porque devemos ser submissos. Sobre esse assunto, sem fechar Pedro, abra em Romanos 13. Estou tentando trazer de lá, trazer de cá, para que você compreenda os assuntos. Romanos 13, o versículo 1 diz, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de onde? De Deus. E as autoridades que há, foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Está muito claro, não tem nem o que explicar aqui. Então, quem quer viver muito independente, quem não aceita viver abaixo de autoridade, perdeu a aula na fé. Porque quem resiste à autoridade
está resistindo a Deus que deu aquela autoridade. Talvez alguém agora já me pergunte, pastor, e essa movimentação pública aí contra corrupção, pró-impeachment, o que acha disso? Pois boa pergunta. No sentido de exercício dos direitos, não vejo pecado. No sentido de desejar que a nação melhore, no sentido de não aceitar corrupção, como hora ou outra estoura por aí, estamos no caminho certo. Que Deus nos ajude. Aula número 2 sobre autoridade. A Bíblia ensina, oremos pelas autoridades. Gente, é um mundo muito mau. É muita facilidade. A pessoa já está fraca para a tentação e o negócio ainda está fácil. Verbas imaginadas. Você já entende o discurso todo? Não quer nem que termine o culto assim, você para baixo. Mas a nossa oração qual é? Oremos pelas autoridades. Desde a máxima, que é o presidente ou a presidenta, desde a mínima, seja qual for ela. Quem entende até aqui, diga eu entendo. Voltando para o texto principal, agora penso que já paramos aqui de volta. Novamente leia o versículo 15, por favor, comigo. Porque assim é a vontade de Deus. Qual é? Que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. As suas atitudes, pessoal, tem que ser na linha, tem que ser direito. Ah, pastor, vai colocar alguém no meu encalço para me observar? Ih, nem espere isso. Ixi, a gente quer orar, falar com Jesus, abençoar, não quer vigiar ninguém não. Deus faz isso. Ele está assistindo tudo que a gente anda fazendo, dentro e fora da igreja. Aliás, foi a mensagem da semana passada. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, contemplando bons e maus. Está vendo tudo. Diga para o vizinho, talvez ele não veio na aula anterior, diz para ele, Deus está vendo tudo. Pois a palavra de ordem agora para a gente entrar em outro assunto é fazer o bem. E com a tua atitude de fazer o bem, vai tapar a boca de qualquer pessoa. Houve um caso na Bíblia, agora é o último que andamos, que é o caso de Daniel. O capítulo é o 6. Vou resumir. O caso de Daniel foi um caso bonito, gente. Ele andava com Deus, tinha sua comunhão com Deus, fazia as suas orações diárias. O que ele fazia se destacava, Deus abençoava, ele procurava fazer o bem, pronto. E em certa ocasião foi feita uma lei às pressas, de que ninguém poderia cultuar, procurar, orar, buscar um outro Deus, ou um outro nome, a não ser o nome do rei da época, que era Dario. Eu disse mais cedo e repito aqui, talvez para alguns crentes da atualidade, ficar um mês sem orar, ia ser fichinha. Porque a ordem era que durante um mês, não se podia falar com outro Deus, a não ser o próprio rei Dario. O Daniel pôs-se a buscar Deus de igual modo. E ele fazia isso 3 vezes ao dia. Alguém desavisado olhava da janela, isso aqui é cabuloso. E ficava, era só anotando a quantidade das orações. E ficava olhando. Oração 1. Esse homem ora, hein? Oração 2. Oração 3. Anotou isso e entregou diante do rei. Rei, tem uma pessoa que não está fazendo caso de ti. A ordem foi que não se falasse com outro Deus a não ser o Senhor, que é a autoridade máxima. E tem um homem chamado Daniel que está orando ao Deus dele. A lei que a gente impôs tem que ser lançado na cova. Pois o Daniel foi lançado na cova. Conhecemos essa história?
foi lançado na cova dos leões. Diz a Bíblia que ele ali ficava, e olha o que a gente passa a ler. Versículo 16. Estou caminhando para o fim. Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. 18. Então, o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. O rei gostava de Daniel. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Olha o 20, que bonito. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Será que algo aconteceu, que Deus te guardou? Valeu a pena você ser bom? Versículo 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, lá de dentro da cova, vive para sempre. Preste atenção nesse 22. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim, qual é a palavra? Inocência. Repete: inocência. Fecha a Bíblia, olhe para cá, de leitura, acabamos. O que a Bíblia está dizendo? Sobre um homem que era inocente. O texto inicial de hoje é: façamos o bem, sem curvas, o bem, até fora da igreja, é lá que mais conta, para que tape a boca de quem só conversa, de quem só picuinha. Faça o bem, faça a tua parte, seja de Deus, dê um passo de vitória. Vem sendo tocado até o batismo, dê esse passo de vitória. Hoje foi dia de curso de batismo. Na sexta próxima agora, sexta santa, teremos outra oportunidade. Dê esse passo de vitória. Pois em Daniel, mesmo lançado dentro da cova dos leões, por conta de conversa, mentira, Deus, eu acho tremendo esse texto, fechou a boca dos leões, porque Daniel era inocente. Aí o que eu quero que você entenda, já vamos orar. Às vezes tem amigos que te põem em apuro. Às vezes você se sente no meio de leões. Você sabe o que eu estou falando? Você diz: pastor, eu estou no trabalho, é pela misericórdia de Deus. As pessoas olham, faltam olhar minha meia. Tem lugar por aí que é luta, que é perseguição a todo tempo, está no meio dos leões. Deus pode te guardar dos leões. Deus pode fechar a boca dos leões. Ah, pastor, o que eu faço? Inocência. Seja inocente. Seja um homem sério, seja uma mulher séria. Porque na sua inocência, Deus vai tapar a boca até dos leões, daqueles que ficam querendo falar, te acusar, te prejudicar. Eu sou daqueles que, o melhor é, abaixa o volume e mostre pelas suas atitudes. O resto é resto. É melhor do que ficar naquela: ah, não, eu sou diferente, não, eu sou melhor, não, eu mudei. Mas para, você está gastando força. Seja e haja de forma inocente. Foi o caso de Daniel. Eu não sei se alguém está lançado no meio dos leões, mas Deus, ele tem poder de te livrar de lá. Daniel saiu de lá e saiu bem. Os leões não lhe fizeram dano. Aí alguém, eu já ouvi um pregador continuando e falando, alguém pode dizer: os leões estavam sem fome, pastor. Você conhece o resto da história? Os acusadores foram lançados na mesma cova, com os mesmos leões, e a Bíblia diz que eles não chegaram nem de
tocar no chão, os leões abocanharam no ar e os mataram. A palavra de ordem final é inocência. Vamos procurar ser crentes verdadeiros, honestos, sinceros, afastando da obra da carne, e tapando a boca até dos leões, daqueles que querem te devorar. Diga: Deus é bom. Coloca a mão sobre o coração, sentado mesmo, eu oro e finalizamos. Pai, que a mão do Senhor seja sobre nós. Muito obrigado. Meu Senhor, que eu tenha tido a sabedoria e a luz do Senhor para transmitir o recado. Palavra de ordem é que o Daniel, ele entendeu esse recado que a gente veio aprendendo hoje, de que a palavra de ordem é: faça o bem, porque a sua atitude fazendo bem vai emudecer, vai tapar a boca até dos leões, até daqueles que estão buscando ocasião contra ti. Seja verdadeiro em suas coisas, seja sincero, seja honesto. E que Deus possa achar em ti inocência, que não haja culpa em ti. Deus pode, cristão, guardá-lo até mesmo em meio a leões. A coisa está difícil, mas fiel é Deus, que nos guarda, que nos protege. Caia 1000 do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas tu não serás atingido. Meu Senhor, se há em nós algum caminho mau, se há em nós alguma atitude de pecado, ajude-nos, Pai, a agir com inocência, com amor, com fé, com bondade, e não perder os princípios, mesmo quando a coisa está favorável, ou está entregue de bandeja. Um pecado que quem sabe vem disfarçado, e vem até mostrando que não será descoberto. O inimigo que lhe convencerá a pecar, é o inimigo que fará o trabalho de publicar depois. Seja honesto, que o Senhor ache inocência em cada um de nós, em nome de Jesus, e você diga: graças a Deus, amém. Despeça do amigo em casa, aplaudindo a Cristo. Deus te abençoe. Fale ao nosso coração. Nós temos que receber a vitória do Senhor hoje, todo santo dia que o Senhor nos permite viver. Persevere. O Pai Nosso ensina: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Que o pecado nos afasta de Deus. Deus dá uma oportunidade dela escrever uma nova história. Jesus tem muito para nos ensinar. Precisamos ser semelhantes a Cristo. Levanta a mão, os olhos para o céu e diga: que o Senhor me defenda. Oh Deus poderoso, tu és bom. Receba essa palavra de Jesus hoje. Jesus sabe o que deve fazer. Confie em Jesus. E todo